Eu morei em Brasília 6 anos, trabalhando como jornalista lá, chefiava a sucursal da revista Veja, isso há muito tempo, 1989, 1995. E lá eu entrevistava, no começo, quando eu cheguei lá, um general, que era o general Ivan de Souza Mendes. O general Ivan de Souza Mendes, ele era o chefe do Serviço Nacional de Informações, do SNI, que depois foi encampado pelo Gabinete de Segurança Institucional, hoje chefiado pelo general Augusto Heleno. E um dia, conversando com o general Ivan, ele me deu um livro que falava de um episódio de um antigo diretor da CIA, chamado Allen Dulles. E esse Dulles foi um importante diretor da CIA, foi o 5º diretor da CIA, e foi durante o início da Guerra Fria. Ele foi diretor da CIA meados dos anos 50 até o início dos anos 60. E o que contava esse livro? Contava de um desafio que o então diretor da CIA, o Dulles, fez para um grupo de estudiosos e professores americanos para estimar o arsenal dos Estados Unidos, o arsenal militar dos Estados Unidos, o potencial bélico americano, com base apenas em informações públicas, para ver o que saía. Não tinha internet, tinha Google, não tinha nada, né? Que fossem as revistas, aos livros, aos jornais, e estimassem e fizessem um relatório. Fizeram um relatório só com informação pública, né? Ele não deu nem nada que eles não soubessem, nada que eles não pudessem acessar e que qualquer americano pudesse acessar. E o resultado foi um trabalho tão preciso que ele, ao receber o relatório, classificou de top secret. Tamanha foi a precisão, a exatidão do material, ou seja, concluiu o então diretor da CIA que um bom trabalho feito com informação pública pode produzir uma informação que é reservada, porque ninguém consegue fazer aquelas conexões, compilar e organizar e concluir o que eles concluíram. Ou seja, as informações públicas podem ser um perigo se bem organizadas. Aí eu fiquei pensando nisso ao olhar o relatório da CPI do BNDES que saiu ontem. E eu falei, mas eu estou diante disso? Depois de ler, eu falei, não. Eu estou diante de uma outra coisa. E aí fiquei pensando, o que poderia ser mais inútil do que o relatório da CPI do BNDES de ontem? Aí eu pensei numa possibilidade, que é um olho mágico numa porta de vidro. É inútil, não serve para nada, né? É uma embalagem para guardar banana. Uma vez eu até comprei uma. A banana nunca tem a inclinação da embalagem que você compra. É inferno, você tem que entortar a banana. Aí tem umas bananas mais retas, mas não adianta pra nada, é inútil. Mas eu já comprei essa porcaria. Mas eu nunca pus olho mágico numa porta de vidro. Essa imbecilidade eu ainda não fiz. Aí eu peguei o relatório do BNDES. Olha, é difícil pensar numa coisa mais ridícula. Eu acho que é mais ridículo do que o olho mágico numa porta de vidro. Nada mais distante do que o exemplo que eu dei do livro feito com informação pública. Eles conseguiram pegar informações e não concluir nada que a gente já não soubesse. Não tem nada ali que seja uma colaboração do trabalho dos deputados da CPI. 34 deputados titulares, 34 suplentes para produzir um nada que merece ter como destino a lata do lixo. É absolutamente inútil o trabalho. Perderam tempo, gastaram nosso dinheiro, chamaram as pessoas para depor e, no entanto, não produziram nada que prestasse. As informações que a gente tem dado são informações que já estavam disponíveis, todas disponíveis e organizadas exatamente da maneira como eles organizaram. Eles não juntaram A com B e produziram alguma coisa. Eles não pegaram o queijo e a goiabada e fizeram Romeu e Julieta. Nada. O queijo está lá, a goiabada está lá, não produziram prato algum. Não é cheesecake, não é nada. Não serve para absolutamente nada. O relatório tem quase 400 páginas, dúzias de indiciamentos, um material que vai ser votado na semana que vem e realmente o destino tem que ser a lata do lixo. Você tem ali material que foi extraído de relatório do Tribunal de Contas da União, e que eles apresentam. Essa CPI descobriu. Descobriu? Não. Descobriu e depois diz a origem. Tribunal de Contas da União. Tem material resultado de delação premiada de vários delatores. Tem material ali que é resultado de indiciamentos da Polícia Federal. Tem material ali que é resultado de denúncias do Ministério Público. Tem material ali que é resultado de reportagens de jornal. Tem material ali que é resultado de livro. E, no entanto, eles não tiraram nada além do que esses materiais
produziram. E aí pediram o indiciamento do Lula, da Dilma, do Deus e o mundo, pouco importa. Pessoas que já estão sendo investigadas, estão sendo indiciadas e analisadas. Lá pelas tantas dizem que o Lula e a Dilma têm 150 milhões de dólares lá fora, com base no que diz o Joesley, com base no que diz o Palocci. Mas isso já tá publicado, tá divulgado. Não é que eles não apresentaram uma descoberta nova. Ela se impôs como objetivo investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ocorridas entre o ano 2003 e 2015. A terceira CPI inútil feita para investigar o BNDES. O Brasil está forrado de CPIs inúteis. No Congresso Nacional, leia-se União das Duas Casas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nos estados. No Paraná tem 2 CPIs em curso, tem 7 aguardando para serem instaladas. Tem uma CPI sobre ONG, é a 10ª CPI sobre ONG que se faz em algum lugar do Brasil. Tem uma CPI sobre as bombas de combustíveis, né? São Paulo, na última legislatura, teve 31 CPIs, a Assembleia Legislativa, fake news, que todo mundo gosta agora, refugiados, situação de lixão e aterro, empresa de telemarketing, feiras itinerantes. Imagina uma CPI sobre feiras itinerantes. Para que serve esse lixo? Uma CPI sobre epidemia de crack. Vai concluir o quê? Vai tirar a pessoa da rua? Porra! Vai curar a dependência. Pelo amor de Deus, abre o gabinete e pega uns craqueiros pra cuidar deles. Epidemia de dengue, Carla. Daí você vai descobrir o que você tem epidemia de dengue. Pois eles fizeram. E tem outras que estão em curso. Estado de Goiás, uma sobre incentivo fiscal. No Rio de Janeiro tem CPI. No Mato Grosso tem CPI. No Amazonas tem CPI. Santa Catarina tem CPI. Todo lugar tem CPI. Sabe o que eles estão fazendo? Enrolando, tomando nosso tempo. Aí a CPI começa e ela faz aquilo que a gente já sabe. Os deputados gritam com quem vai depor, para parecer que eles são muito corajosos, porque eles são muito destemidos. Ameaçam prender. Como eles vão ameaçar prender? O sujeito já vai para lá com um habeas corpus. Então não fala nada. Os que falam já são colaboradores. Então eles falam assim: descobrimos uma coisa incrível nessa CPI ridícula do BNDES. O procurador Ivan Marques, ele nos contou revelações. O que esse procurador Ivan Marques contou é aquilo que ele já está fazendo na investigação do Ministério Público. Foi lá e contou o que está acontecendo. Não trouxe uma novidade. Então é assim, quando eles chamam pessoas que estão investigando em outros fóruns o tema que é abordado, eles simplesmente transcrevem a descoberta que o cara já fez. Tem vários. Então, tem um trecho lá no relatório final que diz: embora muitos depoimentos, até pela condição de investigados e de pessoas diretamente envolvidas, tenham sido evasivos, como em geral ocorre em comissões parlamentares de inquérito, alguns depoentes trouxeram elementos interessantes para corroborar a hipótese investigada da CPI BNDES quanto ao desvirtuamento político. Por exemplo, o procurador Ivan Marques prestou seu depoimento, mencionou explicitamente o envolvimento do ex-presidente Lula. Pô, mas o Ivan Marques está investigando. Ele não revelou nada lá, como agora depoentes estão revelando sobre o caso do ministro do Turismo. Está surgindo novidade. Não, ali é só uma transferência de uma informação que já está disponível para outro lugar e ela passa a ser disponível, aí o cara põe no relatório e torna aquilo como se fosse um fato novo. Bom, quando, no entanto, o depoente é ocupante de um cargo público, obviamente não surge nada. Entrevistaram um ex-presidente do BNDES, que é o Demian Fioca, ele fala assim: em determinado momento, seu depoimento, Demian Fioca deixou claro que internamente, ou seja, dentro do BNDES, seria difícil uma interferência política. Bom, mas ele vai dizer o quê se ele é presidente do BNDES? Aí eles, ouvindo quem eles investigavam, saíam essas coisas, como que eu falei. Aí vamos lá, pegar um caso bem específico. Eles dizem assim: temos um capítulo todo ao grupo JF. E eles analisaram a compra de ações pelo BNDES, BNDES Par, compra de empresas lá fora, Pilgrims, a National Beef Packing, a Swift, a Smithfield Foods, a compra da Bertin pela JF, tudo isso analisado. Você fala: porra, aqui tem, né? Agora vem. Baseado em relatório do TCU, baseado em acordo de delação premiada, cita o livro da jornalista Raquel Landim sobre o JBS.
denúncia do Ministério Público, depoimento do Palocci e a colaboração do Joesley Batista, que é um pedaço importante lá. E aí vem assim: a própria colaboração premiada firmada por Wesley Batista e Ricardo Saldi, igualmente acostada nos autos da CPI, contém alguns anexos específicos tratando do suposto aqui. Por exemplo, o anexo 25, Ricardo Saldi traz uma síntese do suposto esquema de distribuição de propina em razão do financiamento do BNDES. Ou seja, eles pegam um delator e colocam o delator como confirmador da acusação, que no fundo foi gerada pelo próprio delator. Como é que você usa o cara que delatou para confirmar uma acusação? É um piro. De acordo com Joesley Batista, em diversas ocasiões, percebeu a surpresa e o desconforto de Luciano Coutinho com sua presença. Enfim, Joesley Batista escriturou em favor de Guido Mantega, por conta desse negócio, o crédito de $50 milhões, tendo aberto conta no exterior em nome do offshore que controlava. Isso é o que ele diz. Não é o que a CPI descobriu. Então a CPI descobriu, entre aspas, algo que ele disse, que já estava publicado, divulgado, num acordo de colaboração. Eles botam para dentro e dizem: relatório da CPI diz que? Diz que o caramba, enrolação, enganação, empulhação, enganando, buscando manchete. A CPI se tornar um teatro. Isso é um teatro, é uma palhaçada. Vão lá, agridem as pessoas, na hora do relatório, escrevem o que bem entendem. Depois, sabe o que acontece? Pegam um pedaço do papel, mandam para a Polícia Federal. Pum. Pegam outro pedaço do papel, mandam para o Ministério Público. Pum. E aí, sabe o que acontece? Nada. Lata do lixo. Aliás, isso aí já deveria ir para a lata do lixo. Como não vão imprimir 400 páginas, vários, vão imprimir alguns porque eles gostam de gastar papel, a gente que paga o papel. Mas se eles não imprimirem, aquilo ali vira um arquivo, não ocupa tanto espaço assim, não tem tanta figurinha para pintar, tem uns grafiquinhos bem mal feitos, feio, relatório mal montado pra caramba, preguiçoso. Eles pegaram o material do TCU do jeito que o TCU mandou, tudo mal feito. E aí o que a gente tem é um trabalho... de escola, né? Mas trabalho de escola feito com, sabe, copy-paste. Pela turma do fundão. Turma do fundão. Então fica assim. Aí o Altineu Cortes lá vai dar entrevista, né? Veja, nós descobrimos, ele é o relator, né? Bacana, relator, olha que legal. Ele subiu na escala social, né? De um cara do baixo clero que um dia ele foi. Agora isso não, fui relator do CPI do BNDES. Uma das 3 CPIs do BNDES, que não vai concluir nada. Trabalho porco. E mais maluco é que, ao terminar isso tudo, eles vão para a próxima CPI, né? Agora vão para a próxima. Queriam fazer uma da lava-toga. Imagina uma lava-toga sendo feita do jeito desse tipo aqui. Nós descobrimos irregularidades nos tribunais superiores. Não faz sentido. Então, tem que parar com isso. Senadores, deputados, nesse caso deputados, vamos votar os projetos de interesse do país. Para com essa palhaçada de CPI. CPI não tem que ter. CPI é só em casos extraordinários para investigar o Estado, mas quando assim, as estruturas do Estado estão contaminadas, comprometidas, não pode montar CPI para tudo. E se vai montar uma CPI, então vamos lembrar do episódio do livro que o general Ivan me emprestou para ler. Vamos tentar fazer disso alguma coisa que faça sentido. Eles não... É incrível, Carla. É zero conteúdo. Realmente zero. Se as pessoas que estão cobrindo os jornalistas que estão cobrindo essa CPI, os analistas que estão olhando para esse resultado, forem dar uma buscada nas conclusões da CPI, vão perceber que as conclusões da CPI estão todas disponíveis na internet em algum lugar, e já foram encaminhadas de A para B, do TCU para o Ministério Público, do TCU para a Polícia Federal. É realmente uma empulhação, enganação. Agora, coberto com aquele espetáculo. CPI indicia 70 pessoas. O ex-presidente Lula. Importante, CPI não indicia ninguém. CPI propõe um indiciamento. Sendo que a Polícia Federal não pode deixar de fazer o seu trabalho. Ela não pode pegar o negócio, dá aquele livro lá que eles fizeram com as 400 páginas e põe, indicia. Não pode, porque o delegado tem que confirmar aqueles conteúdos todos. Em geral, a parte que os delegados já falaram está lá também. Então, olha, é patético, realmente
é das coisas mais inúteis que eu já vi, mais inútil que o olho mágico em porta de